Deixa eu ver se eu tenho a Bíblia aqui para a gente poder ler na passagem, que eu acho que é importante, tá? Olha bem, 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, vanglória, tá? Jactância, vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com fermento, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direitos haverias eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, daqui dá uma postura de como deve ser o nosso comportamento. Nessa passagem, a gente vê claramente uma postura de como é que deveria ser. Quando Paulo ficou sabendo, na mesma hora ele já trouxe em cima daquela situação julgamento. Né? E ele colocou lá para que pelo menos o espírito fosse poupado, né, daquela situação extremamente crítica. Né? Bom, isso não quer dizer que nós vamos sair aqui agora olhando com lupa, né, se existe algum fermento. Né, eu vou bater o olho no Paulo, se tem algum fermento nele, vou trazer julgamento sobre o Paulo de Garanhuns, que o Paulo de Varginha, todo dia eu estou com o olho nele. Então, o Paulo de Varginha não tem escapatória. Todo dia eu estou lá repreendendo ele, né? Até parece que é verdade, né? Não é isso, não. Tá? Agora, o que acontece? Nós precisamos de ter esse discernimento do que de fato está sendo os nossos relacionamentos. Eu entrei numa briga espiritual lá em Cambuquira sem saber com o que eu estava lidando, entende? A mulher já sabia quem eu era, percebe? A mulher já tinha uma postura, que eu era uma pessoa diferente ali. E ela quis entender, ela estava me pesquisando e eu feito um bobo lá querendo vender esquadria metálica para a mulher, né? Querendo trabalhar para a mulher, que nem eu trabalhei muitas vezes ali. Fiz um posto de gasolina para o filho dela, né? Em frente à casa que eles moravam, né? E o pessoal perdeu tudo. Então, você vê claramente que houve um julgamento que eu simplesmente, pela minha presença, né, ali, né, externando, né, a natureza ou externando o Espírito de Cristo Jesus que habitava naquela época e habita em mim até hoje, graças a Deus, né, trouxe sobre aquela situação. Então quer dizer que Cristo quer ver o mal? Não, Cristo não quer ver o mal. Pelo contrário, que Cristo quer ver que as pessoas realmente se convertam a Ele. Da mesma maneira que você já se converteu a Cristo. O que é converter? Né? Você estava indo para um caminho, você fez uma conversão para o outro caminho. Né? Eu gosto muito da palavra arrependimento. Né? Ou seja, pender a ré. Arrepender. Olha bem, pender para trás. Ou seja, eu estou indo para um caminho, eu paro e volto atrás.
Ou seja, isso é a expressão exata da palavra arrepender, tá? Isso nós temos feito várias vezes em nossas vidas. Nós estamos, às vezes, seguindo um caminho. Quando vê, você vê pancada, 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 problema, 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 dor, 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 pancada, pancada, problema, problema, dor, dor, dor. Se você não parar para raciocinar, né, você vai dar bobeira, porque aquilo vai acontecer na tua vida enquanto você não tiver o discernimento. Após o discernimento, né, não tem mais sentido aquilo acontecer na sua vida. Eu tive exemplos clássicos na minha vida dessa situação, tá? E toda vez que eu sentia, eu discernia onde é que estava o meu problema, onde é que estava o meu erro, a melhor oração que eu já fiz foi justamente esta: Pai, eu entendi o problema. Então, daqui para frente, eu não admito mais essa situação na minha vida. Eu entendi o porquê que eu estou passando por esses problemas. Eu entendi por que eu estou passando por essas dores. Eu entendi por que estou passando por esse sofrimento, né? E é compatível com o que Cristo falou, né? Que o sofrimento segundo Cristo, né? Não é para a morte, e é por pouco tempo. E é para te levar para um nível melhor de arrepender, ok? Agora, o sofrimento segundo o mundo traz pesar, traz dor e culmina com a morte, tá? Agora, isso é para quem? É para os filhos? Não, é para aqueles que negam o filho de Cristo, de El Elyon, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Agora, nós não negamos o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o sofrimento que a gente passa é segundo Cristo. Embora, né, o matador de aluguel vai estar lá perante, correndo atrás de você, né, o dono do morro vai estar lá também te ameaçando. Ou seja, é a mesma coisa do mundo. Só que não é pelo mundo, e sim por Cristo. Cristo tinha que me dar aquele tratamento para que eu tivesse cuidado de não contaminar, né, a sociedade nossa com pessoas que não eram condizentes com o propósito daquele teleférico. E depois daquilo lá, eu fiz um trato, né, que dali para frente, os meus relacionamentos, quando a gente fizesse algum outro pacto de sociedade, seria com pessoas de intensa comunhão, de profunda comunhão com Cristo Jesus. Porque uma comunhão, né, de superficial, né, comunhão com nadador de superfície, vai ser complicado, porque é julgo desigual novamente, entendeu? Então eu tenho que me relacionar com pessoas que tenham comunhão profunda com Cristo Jesus, que o tenha como seu Senhor e Salvador, né? Como já falei, Jesus Cristo não é o meu Senhor e Salvador, tá certo? Eu não ando por Jesus Cristo. Agora eu ando por Cristo Jesus. Esse sim é o meu Senhor e Salvador, tá? Jesus Cristo é o Salvador dos judeus, a salvação de Yahvé. Cristo Jesus é a salvação dos gentios, a salvação de El Elyon. Tá, então eu me relaciono com Cristo Jesus, eu não me relaciono mais com Jesus Cristo, tá? E enquanto isso soar estranho para alguém, eu vou estar falando isso, tá? Até um dia que eu não vou precisar falar mais, porque todos estarão no mesmo nível, tá? Então, tudo isso que eu tô falando aqui, quiserem, né, arrazoar comigo, estou à disposição com muita humildade, tá certo? Porque são coisas recentes, não são coisas antigas na minha vida, tá? São coisas recentes. Agora, quando vem a maturidade, não tem como, né? Quando vem uma revelação de Cristo Jesus, não tem como. Você não consegue negar mais, né? E eu não quero realmente negar a Cristo. Pelo contrário, eu quero expandir ao mundo, né, o que Cristo se manifestou para mim. Porque isso é nada mais, nada menos do que o exercício do bom perfume de Cristo, tá? É perfume de vida para aqueles que irão herdar a salvação, a vida. E é perfume de morte para aqueles que negam a vida, que é Cristo.
Percebe que nasceu Jesus. Jesus Cristo exercitou seu ministério durante 33 anos, só que ele morreu, tá certo? Quem ressuscitou já não era mais a performance que ele tinha anteriormente nos seus 33 anos e meio, era uma outra performance. Nele agora habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é um novo contexto, é uma nova situação, é uma nova revelação, tá? É uma situação muito forte, que nada mais é do que a expressão exata do seu ser em plenitude em cada um de nós, que faz parte do seu corpo multimembrado. Estão entendendo a situação? O que acontece? 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Bom, o que vocês acham? Lançai fora o velho fermento. Lá na Strongs, é o 22:19, né? Então, o que é o 22:19, né? É o zume, fermento. É uma metáfora, né, que eles colocaram aqui, de corrupção intelectual e moral inveterada, vista em sua tendência de infectar os outros. Fermento é aplicado àquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, impregna totalmente algo. Seja num bom sentido, como na parábola de Mateus 13:33, ou no mau sentido, de influência perniciosa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Percebem o cuidado que o Espírito de Cristo Jesus está nos falando? É uma pitadazinha de fermento. Não precisa de mais nada. Ah, mas foi lá o menininho lá sozinho lá cometeu o ato, né? Evidentemente que foi ele sozinho com a madrasta lá e tudo mais. Mas aquilo no convívio estava se impregnando, né, levedando toda aquela igreja que se vangloriava de ter uma revelação de Cristo Jesus. E era necessária uma intervenção espiritual naquele ponto específico, tá? O Paulo de Varginha talvez possa me ajudar aí, né? Esse jovem, se não me engano, se arrependeu, Paulo. Se você souber da passagem, seria até importante a gente poder falar aqui agora. Porque, para mim, a intervenção de Paulo naquele momento foi extremamente eficaz. Porque, primeiro, liberou a igreja daquele peso. Segundo, a contaminação foi quebrada ali. Percebe? O que estava se contaminando, né, levedando a massa ali, não teve o seu papel final. Tá? Porque a igreja foi resgatada daquele problema. Mas foi um problema causado por um membro. Percebe? Evidentemente que um membro sozinho cometeu aquele ato. Não teve participação de outros membros. O que aconteceu? Aquele ato estava contaminando ou impregnando, né, de maledicências toda aquela igreja. Então, o que precisa é somente de uma pitadazinha de fermento. E isso vai levedar toda a massa. Tá? Aí, nessa passagem de 1 Coríntios 5:6, peraí, onde é que está? Não, 5:7, tá? Aí ele continua, né? Para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Esse segundo fermento aqui não é o mesmo fermento de cima. Percebe? O que é esse aqui? É o fermento, né? O que ele fala aqui? É o azumos, né? Já não é mais o outro lá, tá? Não é mais o zume, agora é azumos, tá? Livre de fermento ou levedura.
relativa a pão sem fermento, usado na festa da Páscoa pelos judeus. Livre de culpa ou do fermento da iniquidade. Olha bem, tá? Quem é o nosso Cordeiro Pascal? Aqui no verso 1 Coríntios 5:7 continua. Pois também Cristo, olha bem, não é Jesus Cristo não, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, tá? E esse Cordeiro Pascal, ou seja, é um pão asmo, que é um pão sem fermento, que é comido durante a festa da Páscoa. Quem morreu na festa da Páscoa? Jesus Cristo foi crucificado. E quem ressuscitou na festa da Páscoa? Cristo Jesus, que ressuscitou, tá? E o que ele mesmo se nomeia? Eu sou o pão da vida. Aquele que não beber, não comer do meu pão e não beber do meu corpo e não beber do meu sangue, não fará parte de mim. Percebe que vai se interligando algumas coisas? Ou seja, quando você retira alguma coisa perniciosa da tua vida, você abre espaço para que algo de Cristo Jesus venha até você. Olha bem, parece que é umas coisas que vão se interligando, entendeu? E olha bem, eu vou insistir novamente, um pouquinho de fermento é o que basta no nosso meio, né? Eu tenho buscado, né, em Cristo Jesus um critério muito forte, né? Porque às vezes eu me pego declarando, ou pensando, ou verbalizando algo que eu analisei de uma irmã, por exemplo, de um irmão, por exemplo, do nosso corpo, né, aí da família Manu. Aí eu fico olhando assim, escuta, isso vai ser para bênção? Isso vai ser para crescimento? Isso vai ser para melhoramento? Isso vai ser para crescimento do corpo de Cristo? Ou isso vai ser uma opinião minha, uma inferência minha a respeito daquela pessoa? Né, uma inferência, uma opinião minha a respeito daquela pessoa. É algo que Cristo está me revelando ou não, tá? E confesso que, mesmo amando intensamente cada um de vocês, de vez em quando eu me pego ainda pensando alguma coisa que não é um pensamento colocado de Cristo Jesus em mim, ou pelo Espírito de Cristo Jesus em mim, tá? Então, aquilo eu tenho que chegar diante de Cristo Jesus e resolver aquela pendência. Como também eu vejo também que às vezes algum pensamento me chega até na minha mente, né? E eu não sei se foi soprado. Eu não sei se vocês também têm esse tipo de experiência, né? Por exemplo, eu fui entrar lá na empresa e colocaram uns tubos na entrada onde fica o meu carro, né? E quase que eu peguei o pneu naqueles tubos lá e era subir naquele tubo e iria cortar o pneu. E eu falei, caramba, eu vou ter que falar com alguém para colocar aqui, empurrar esses tubos mais para um canto lá e colocar alguma coisa para travar esses tubos. Eu só pensei, entendeu? Só que eu esqueci, subi lá para minha sala, fiquei lá na minha sala. Na hora do almoço eu desci. Eu olhei e já tinha o tubo colocado à parte na parede com suportes que impediam do tubo de rolar para onde estaria o meu carro, por exemplo. Entendeu? Pessoal, eu não falei nada com ninguém. Eu simplesmente pensei e projetei o pensamento, e alguns dos meus funcionários, que eu não sei ainda quem foi, leu, recebeu o pensamento. Então, existe entre nós essa situação acontecendo. Afinal de contas, o Espírito de Cristo Jesus está sobre você. E ele te ungiu para poder você fazer, para você abençoar, para você curar, para você libertar, para você fazer o que você quiser. Afinal de contas, o Espírito de Cristo Jesus está sobre você. Entende? Eu quero que vocês entendam que eu não precisei nem verbalizar para alguém. Eu pensei somente.
Várias e várias vezes na minha vida eu penso, né? E quando vê, as melhores reuniões são as reuniões que eu não falo. Que aí eu penso, no meio da reunião, alguém pega aquele pensamento e fala, percebe? E às vezes são pensamentos muito fortes. E a pessoa até fica regozijante por dentro. Oh, caramba, eu tive um insight aqui agora, eu tive uma situação aqui. Olha, o que vocês acham disso? Entendeu? E a reunião flui maravilhosamente, sem a minha fala. Só de pensar uma solução, né? E projetar essa solução nas pessoas. Eu sei que vocês já tiveram experiências sobre isso. Eu estou somente verbalizando para impregnar na mente de vocês essa postura. Você precisa saber certinho o que é que está acontecendo. Você é a fragrância de Cristo sobre a terra. Você está exalando o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Onde você passa, as pessoas estão percebendo quem você é. Você é diferente. Você não faz parte da curriola do mundo. Você é diferente. Afinal de contas, Cristo é em você. Você é o tabernáculo do Deus vivo sobre a face da terra. Eram os judeus a respeito de Iave. Não é mais, caiu. El Elyon não se manifesta mais como Iave. Ele se manifesta agora como El Elyon, o Pai de Cristo Jesus. Né? Aquela revelação que Pedrão teve, fantástica. Quem vocês acham que eu sou? Né? Aí Pedrão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entende? Então, essa situação, essa revelação já está em cada um de vocês. Vocês sabem certinho a quem vocês estão servindo. Eu também sei quem eu estou servindo. Entendeu? E claramente, o bom perfume de Cristo me acompanha. O bom perfume de Cristo acompanha cada um de vocês. Tá? Então, nós estamos agora realmente manifestando a natureza de Cristo. Mas, Ronaldo, eu estou cheio de imperfeição. Mas é justamente para isso que Cristo está fazendo em você. Lembra da Arca da Aliança lá? A madeira, que representa o homem, é revestida de ouro, que é Cristo. O revestimento, tá? Não para por aí. Você não é revestido só para ficar bonito. A madeira agora já não é mais a madeira, que ninguém enxerga a madeira, enxerga o ouro de Cristo, refinado. Tá certo? Agora, isso tem um propósito. Qual é o propósito do revestimento de Cristo em cada um de nós? É para que nós possamos conter Cristo. A Arca da Aliança não era somente uma escultura bonita ou um receptáculo bonito. Tá? Ele foi preparado, foi ungido, foi santificado, né? Aquela madeira perecível foi revestida da né, corruptível, foi revestida da incorruptibilidade de Cristo, porque o outro nome eu não sei. A imperecibilidade de Cristo. Estou inventando um neologismo aqui agora, tá? Aquilo que era fatalmente, né, corroído por cupim, por exemplo, já não era mais, estava revestido de ouro, que representa a natureza de Cristo. Já não era mais a natureza de madeira, era a natureza de Cristo. Já não era mais a natureza humana, era a natureza de Cristo, tá? Com um objetivo. Qual o objetivo? De ficar bonito? Não. Para que ele fosse santificado, ou seja, aquele material corrupto, né, ser revestido da incorruptibilidade de Cristo, com o objetivo claro de conter Cristo. Percebe? Então, esse é o ponto-chave da nossa existência corpórea aqui. Tá? Porque carnalmente, nós já falamos, nós já deixamos para trás a carne, com as suas maledicências, com as suas iniquidades, com os seus problemas. Por fé, tá bom, é por fé, e daí? Né? Eu já falei para vocês, né? Eu vou mandar tatuar aqui na minha testa, ó, uma plaquinha. Cuidado, Espírito de Cristo trabalhando. Entendeu? Então, eu estou em trabalho, mas isso não inibe a minha manifestação da natureza de Cristo que habita em mim já.
Então, pessoal, o que que é isso? Eu estou desafiando vocês a pensarem claramente, né, no que está acontecendo. Tenho certeza, se eu parar aqui agora, outros irão falar de experiências nesse nível. Ah, mas eu não tive tão forte que nem você. Mas e daí? Qual é o problema? Significa que meus problemas foram muito maiores que os seus, entendeu? Que eu precisava de uma manifestação de Cristo forte, entende? Mas da mesma maneira que eu precisei de uma manifestação de Cristo forte, não interessa a intensidade, interessa que Cristo se manifestou. Cristo me usou. Como Cristo se manifesta. Desculpe, pessoal. Como Cristo se manifesta em cada um de vocês. E Cristo está usando cada um de vocês. O importante, como está escrito, é que cada um ande na medida do que tem recebido, ou na medida da fé que tem recebido. Entendeu? Então, o importante é que você seja eficaz naquilo que você recebeu. Né? Eu tenho um problema sério, né, que eu vejo na minha vida, mas eu agradeço a Cristo Jesus, porque aquele que é muito dado, muito será cobrado. Né? Então, eu também tenho esse desafio. Né? Eu tenho podido repartir com vocês coisas tremendas, mas outras também pessoas do nosso meio têm repartido também coisas tremendas. Então significa que também tem no nosso meio pessoas que muito também está sendo dado. Então é um alerta para você que já tem falado muito também no nosso meio. Muito será cobrado de você, entendeu? Mais do que nunca, vocês têm que estar habilitados para poder saber certinho. Se você é um exímio homem ou uma exímia mulher de Cristo Jesus, então pratique essa tua especificidade. Externe, né, Cristo que habita em você. Externe, tá? A preciosa estrela da manhã que habita em você. Seja a expressão de luz de Cristo sobre a face da terra. Seja a referência para o mundo. Seja o autor e consumador da fé em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus você também está como autor e consumador da fé. Tudo em nós é nada mais, nada menos do que o reflexo de Cristo. Entendeu? Então, você pode exercitar o que você quiser exercitar. Você pode falar o que você quiser falar, desde que seja em total submissão a Cristo Jesus. Tá certo? Então, os julgamentos irão acontecer, querendo você exercitá-los ou não, querendo você discerni-los ou não, querendo você participar ou não. Agora, se aquilo que é para ser feito através da irmã Lurdinha e ela não se submeter ao senhorio de Cristo Jesus, Deus vai ter que levantar uma outra pessoa. Mas a obra vai ser completa. Lembre-se de um detalhe: se ninguém, né, adorar a Cristo Jesus, ou se ninguém se filiar a Cristo Jesus, lembre-se que de pedras ele pode suscitar filhos, né? Não é isso que está falando a palavra? A palavra fala isso. Se ninguém fizer, eu levantarei filho de pedras. Entendeu? Então eu quero que Deus me considere, Cristo Jesus me considere. Eu tenho falado como a sua mãe, né? Eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Eu sei que cada um de vocês também tem falado, eis-nos aqui, né? Faça-se em nós a tua perfeita vontade. Nós temos verbalizado isso constantemente em nosso meio. De novo, não estou jactancioso, né? Eu não estou vangloriando essa situação. Eu estou simplesmente expressando para vocês os acontecimentos, tá? Agora, cuidado, para que você que está falando, para que você que está buscando, para que você, né, não seja achado em falta, né? O mordomo, para que ele seja, só tem uma exigência. Toda vez que ele for ser analisado, está escrito lá que o mordomo fiel é aquele que for achado em fidelidade. É somente isso que ele precisa fazer, tá? Então, é isso que eu estou passando para vocês aqui. Quero escutar de vocês também aí o que vocês estão percebendo dessa palavra.
Faz sentido para você? Não faz sentido? O que faz sentido para você se não for essa palavra também? Então, eu fale aí, verbalize, tá? O que eu posso falar para você é o seguinte: eu creio nisso, tá? E eu declaro bênçãos de Cristo Jesus sobre cada um de vocês. O Espírito de Cristo está nos unindo, o Espírito de Cristo está nos impulsionando, o bom perfume de Cristo nos acompanha, ele manifesta vida para aqueles que irão herdar a salvação, manifesta julgamento para aqueles que não herdaram a salvação ainda, com um único objetivo, para que eles se arrependam, pendam para trás e voltem para Cristo. Somente isso, tá? A plenitude dos gentios se completará com a sua intervenção ou sem a sua intervenção, porque afinal de contas não é a sua intervenção, é a intervenção de Cristo sobre a face da terra. Mas te abençoo com os teus olhos para ver, com o teu coração para poder sentir e com determinação para que você seja a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Amém.